A Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Quantos acharam, diga amém. Aleluia. Lemos então a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam do caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desde os últimos dias? Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo Jesus, voltaram dizendo: terão ido uma visão de anjo, os quais o afirmaram que ele vive. Diga comigo assim: ele vive. A palavra do Senhor continua dizendo: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não os viram. Então lhes disse Jesus: os nervos estados de coração para crer que tudo os que os profetas dizem. Porventura, não convinha que o Cristo padeça e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhavam a palavra e ao seu respeito contavam todas as escrituras. No versículo 31, irmãos, 30. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes se abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos sendo expostos à tua palavra. Declaramos, Pai, que o Senhor venha nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, para com entendimento compreendermos a tua palavra. Queima os nossos corações nessa noite, Jesus. Que a tua palavra, Pai, venha permear no mais profundo dos nossos corações, para que nós venhamos ter a revelação da tua palavra. Declaramos, Espírito Santo, que a tua palavra é a verdade, que a tua palavra nos alimenta, que a tua palavra nos transforma, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós acabamos de ler essa história que acontece no caminho de Emaús. E nessa história havia dois discípulos, um chamado Cleopas e o outro
não é informado o nome. Alguns historiadores, alguns teólogos afirmam que esse outro discípulo, na verdade, era a esposa de Cleopas. Então, deveria ser a senhora Cleopas. E esses dois discípulos, esse casal, estava retornando para essa aldeia chamada Emaús. E eles estavam no caminho de Emaús. Diga comigo assim, o caminho de Emaús. E a palavra do Senhor diz que conforme eles caminhavam, o Senhor Jesus apareceu para ele após a ressurreição. Então aquele dia que eles estavam caminhando era domingo, era o dia da ressurreição. Logo de manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro e não encontrou Jesus no sepulcro, mas Jesus apareceu a ela. E os boatos rodaram pela cidade. Mas aqueles dois discípulos estavam retornando para a sua casa. E durante a caminhada, os seus olhos vão gradualmente sendo abertos. Até que no final dessa caminhada, até que quando eles chegam à casa deles, eles reconhecem que aquele que estava caminhando com eles era Jesus. Mas por que, pastor? Que eles não conheceram Jesus no meio do caminho? Porque a palavra do Senhor é muito clara. Eles já conheciam o Senhor na carne. Mas quando Jesus aparece para eles e Jesus pergunta para ele o que havia acontecido, eles falam, olha, morreu um que era profeta. Eles conheciam Jesus apenas como um profeta. Eles não conheciam Jesus como filho de Deus que veio ao mundo morrer pelos pecados, derramar o sangue na cruz. Mas ele conhecia Jesus como um profeta. Sabe, creio que nós todos, alegoricamente, estamos nessa estrada, estamos nesse caminho. E quanto mais nós caminhamos nesse caminho, nós recebemos luz para conhecer o Senhor intimamente em nosso espírito. Sabe, eu quero falar para você nessa noite de alguns princípios nos quais o Senhor nos conduziu para caminhar. Alguns princípios que quando o Senhor estava caminhando com esses dois discípulos, Ele apresentou esses princípios para ele na palavra. E o primeiro princípio que eu quero dizer para você: os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era um centro. Diga para o seu irmão assim: os seus olhos só vão ver quando o Senhor for o centro. Olha que a palavra do Senhor diz em Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Olha que a palavra do Senhor diz: e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então aqueles discípulos estavam andando com Jesus, mas não perceberam que Jesus estava do lado deles. Eles estavam falando algo a respeito de Jesus, mas não percebeu que aquele que estava do lado deles, caminhando com eles, era um Jesus. A palavra do Senhor diz que eles estavam tristes. E o Senhor pergunta para ele qual o motivo dessa tristeza. E a resposta dele diz: olha, nós estamos tristes porque Jesus morreu. Mas a nossa tristeza não é só porque ele morreu. Porque nós pensávamos, no versículo 21 diz assim, que ele era aquele que fosse redimir Israel. Que ele fosse aquele que iria salvar Israel. Sabe, irmãos, eles criam no Senhor, mas o Senhor não era o ponto central. O ponto central da vida deles era Israel. E por crer que o ponto central da vida deles era Israel e não o Senhor, os olhos deles não se abriram para ver o Senhor. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Muitos de nós, muitas das vezes, agimos como aqueles discípulos. E às vezes você pode até dizer: pastor, nós estamos tristes porque eu pensei que Jesus iria me ajudar, eu passar nesse concurso, iria ajudar o meu filho a conseguir um emprego melhor. Nós pensávamos que Jesus ia fazer prosperar a nossa família. E sabe, quando você pensa dessa forma, irmão, você pensa de uma forma muitas das vezes egoísta. Por quê? Porque Jesus não está sendo o centro. Sabe, nós queremos muitas das vezes usar Jesus para alcançar o que realmente pensamos que é o centro da nossa vida.
Nós queremos muitas vezes usar Jesus para alcançar aquilo que é prioridade na nossa vida. Sabe? Mas o Senhor é tão amoroso, tão bondoso, que Ele tem prazer de dar tudo o que nós desejamos. Sabe? Não importa a nossa necessidade. Ele diz para você nessa noite, pode pegar o que você quiser. Por quê? Porque Ele é bondoso, Ele é amoroso. Então, o que eu quero dizer para você? Há abundância de bênção para nós. Diga para o seu irmão assim, há abundância de bênção para nós. Mas eu e você precisamos chegar num nível de maturidade, em que o ponto central não seja mais a bênção, mas o próprio Jesus, mas o nosso relacionamento com Jesus. Sabe? O ponto central não seja a nossa vontade, mas a vontade dele para nós. Mas muitas vezes os nossos olhos estão fechados, porque nós usamos o Jesus para nos conduzir ao centro que nós queremos. Sabe? E às vezes você almeja a bênção e esquece que a bênção é a posição de permanecer em Cristo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, quando você desfruta da obra consumada de Cristo, quando você desfruta do favor de Deus na sua vida, os seus olhos são abertos para contemplar Ele. E quando os seus olhos estão abertos para contemplar Ele, Ele olha para você e diz, eu vou dar tudo o que você precisa em abundância. A palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? O próprio apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 13, verso 22, diz que Davi, ele era este homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era alguém que o Senhor tinha prazer. Sabe, nós costumamos pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender quando pecava. Muitas vezes nós pensamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador. Mas muitos homens de Deus também foram chamados para serem adoradores. Muitos homens de Deus se arrependiam rapidamente quando pecavam. Sabe, outros dizem porque ele estava numa posição especial. Mas eu quero dizer para você, o que havia de especial em Davi? Na verdade, meu irmão, o que havia de especial em Davi? Que ele amava a presença de Deus. Ele amava a presença de Deus. Sabe, Deus, Ele quer colocar você no altar público. Deus quer colocar você no trono para governar o reino de Israel. Mas antes de você sentar no trono que é público, Ele quer levar você no trono secreto lá nas malhadas. Ele quer levar você a depender dEle nas malhadas. Davi, ele amava a presença de Deus. Fala para o seu irmão assim, Davi amava a presença de Deus. Sabe, e ele não amava só a presença de Deus quando ele se tornou rei. Ele amava a presença de Deus apenas quando ele era um jovenzinho. Sabe, lá no meio do pasto, lá no meio dos campos, pastoreando as ovelhas. E a palavra do Senhor diz que Saul foi ungido rei, mas não estava nem preocupado com a presença de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja o príncipe sobre o seu povo. Olha o Senhor falando para Saul através da boca de Samuel, que o Senhor já havia encontrado alguém que agradava o coração dele. E Davi não era nem rei ainda. E o Senhor fala para Saul, olha, hoje você não vai ser mais rei, porque você não tem feito aquilo que eu tenho te ordenado. O seu coração não está na minha presença. E o Senhor levanta Davi. O Senhor escolhe Davi. Sabe, irmãos, certamente todos os filhos de Deus estão debaixo do seu favor. Diga para o seu irmão assim, você está debaixo do favor de Deus. Sabe, certamente todos os filhos estão debaixo do favor, são amados e desfrutam da bênção de Deus. Mas existem alguns filhos que dão prazer ao seu pai. Existem alguns filhos que o pai tem prazer neles. Por que o pai tem prazer neles? Porque o filho não vive para a sua vontade, mas vive para a vontade do seu pai. Quando você faz da vontade do pai a sua própria vontade, o pai tem prazer em você. Mas pastor Marcelo, mas isso quer dizer que Deus ama alguns mais do que outros? Não.
Deus só tem prazer. Fala para o seu irmão, Deus tem prazer em você? Deus tem prazer em você, meu irmão? Será? Sabe quando Deus tem prazer em você? Quando você quer viver a vontade do seu Pai. Sabe? Davi era alguém que tinha prazer na presença de Deus. E por ter prazer na presença de Deus, Deus tinha prazer nele. Por isso que ele era um homem que é conhecido como segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Tenha prazer na presença dele. Sabe, antes de desejar um altar público, antes de desejar um trono público, construa um trono solitário lá nos campos com o Senhor. Sabe, antes de querer a glória dos homens, almeje pela glória do Senhor diariamente na sua vida. Porque só aqueles que almejam pela glória do Senhor são homens e mulheres segundo o coração de Deus. E por que, pastor Marcelo, aqueles discípulos não tiveram os olhos abertos? Porque eles não almejaram a presença. Eles achavam que Jesus era aquele que ia redimir Israel, e por Jesus não redimir da forma que eles queriam, eles ficaram tristes. O próprio Davi escreve lá em 1 Crônicas 28:4, dizendo assim: ó Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para fazer rei sobre todo o Israel. Por que Deus tinha prazer em Davi? Simplesmente porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida. Fala para o seu irmão assim: faça da presença de Deus o centro da sua vida. No Velho Testamento, a presença de Deus era uma forma manifesta através da Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Sabe, em todo o tempo que Saul governou, ele não se preocupou aonde que estava a arca. Ele não se preocupou em buscar a arca e trazer de volta a arca para Israel. Sabe, e mesmo no tempo que Saul perseguia Davi, Davi escreveu o Salmo 132, naquele momento que ele andava errante no deserto, sabe, junto com os endividados, junto com os descontentes, juntos com os oprimidos que se juntaram a ele. Nessa situação, é compreensível que Davi orasse para pedir livramento para o Senhor, livramento dos inimigos, livramento de Saul que o perseguiam. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento Davi foi descansar. Sabe, muitos conquistadores na história buscaram um lugar para si mesmo, mas Davi, mesmo naquele momento sendo perseguido por Saul, falou para o Senhor: Senhor, eu não vou descansar até no momento que eu construo uma casa para o Senhor. Eu não vou descansar até o momento que eu trago de volta a sua presença para Israel. Eu não vou descansar até que eu trago de volta a arca da aliança para Israel. Sabe, irmãos, Davi não estava preocupado com a circunstância, com a perseguição. Muitos de nós, diante dessa situação tão difícil que Davi passou, iríamos fugir. Sabe, iríamos ficar preocupados com o nosso livramento. Mas Davi estava preocupado com a presença do Senhor. Ele queria encontrar a morada para o Deus Todo-Poderoso. Sabe, no Salmo 132, diz assim, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, olha o que ele diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez os votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi estava sendo perseguido para ser morto. Mas a oração dele não era por livramento. A oração dele era: Senhor, eu não vou descansar, eu não vou fechar os meus olhos, até que eu encontre um lugar para o Senhor, até que eu encontre um lugar para que o Senhor venha morar, ó poderoso de Jacó. Sabe, irmãos, quantas das vezes diante dos problemas da nossa vida, nós somos conduzidos pelas circunstâncias.
Mas olha o princípio na vida de Davi. Não se preocupe com a circunstância, se preocupe com a presença. Com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Davi entendia que quando ele tivesse a presença, quando ele trazia a presença de Deus, ele teria todas as coisas na vida dele. Irmãos, e o Espírito de Deus não habitava nem dentro da vida de Davi. Ele ansiava pela presença de Deus. E quantos de nós hoje temos maior privilégio que Davi, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E muitas vezes, nem diariamente, nós não temos prazer com a presença dEle. Ficamos preocupados com as circunstâncias. Colocamos os nossos olhos diante dos problemas. E o Espírito habita dentro de você. Sabe? Você quer ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Seja cheio da presença de Deus todos os dias da sua vida. Busque a presença de Deus para si. Por quê? A presença de Deus hoje não está dentro de uma arca. A presença de Deus está morando dentro de você. A presença de Deus habita dentro de você. Sabe? Todos buscavam algo para si. Menos Davi. Mesmo quando ele estava fugindo. Mesmo quando ele estava sendo caçado como um criminoso. Sabe? Andando de um lugar para outro. Sem descanso. Ele estava preocupado em edificar uma casa para Deus. Ele estava preocupado em viver o propósito de Deus. O seu interesse era pela presença de Deus. Sabe? Como eu já falei no Velho Testamento, a presença de Deus era tipificada pela Arca da Aliança. Ela era chamada de trono de Deus. A presença de Deus habitava na arca. Sabe? Ninguém tinha se importado com a arca de Deus antes de Davi. Saul foi levantado como rei, mas nunca ligou para a arca. Ele nunca buscou um lugar para a presença de Deus. Ele buscou um lugar para si mesmo. Ele buscou um lugar para edificar para ele mesmo. Mas nunca buscou um lugar para o Senhor. Porque a razão que o Senhor se agradava de Davi é porque ele fez dos objetivos de Deus os seus objetivos. Porque ele fez dos pensamentos de Deus os seus pensamentos. Porque ele fez dos alvos de Deus os seus alvos. Sabe? E o pensamento de Deus é somente a respeito de Cristo. Sabe, irmãos? Pois Cristo é a própria arca hoje para nós. Eu pergunto para você, os teus olhos estão abertos para contemplar o Senhor na beira do caminho? O Senhor está com você. Sabe, irmãos, nós não estamos interessados apenas no amor de Deus, que é maravilhoso. Mas nós queremos que Ele tenha prazer em nós. Sabe, eu não estou preocupado em somente viver o meu chamado. Sabe, viver somente a vontade. Mas diariamente eu me preocupo com a presença de Deus. Porque quando nós temos a vida de Deus em nós, a presença de Deus fluindo na nossa família, nas nossas casas, nos nossos cultos, nas nossas células, nós temos tudo. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença manifesta de Cristo nas nossas vidas. Pode faltar os recursos na sua casa. Muitas vezes pode faltar a saúde, mas Cristo não pode faltar. Por quê? Porque tudo pode faltar. Mas se você tiver Cristo, você tem tudo. Porque quando você tem Cristo, a provisão é liberada. Quando você tem Cristo, a cura é liberada. Quando você tem Cristo, tudo é liberado sobre a sua vida. Mas quando você desfruta de algo sem Cristo, às vezes esse desfrute é passageiro. Sabe, irmãos? O Senhor se agradou de Davi porque ele tinha a arca como ponto central da vida dele. Sabe, para nós hoje, trazer a arca como Davi, significa trazermos Cristo como centro das nossas vidas. Trazer Cristo como o alvo principal das nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, que nós temos que prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. Por isso eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Por isso eu me esqueço dos problemas. Olha Davi falando aqui. Por isso que eu me esqueço da perseguição de Saul. Por isso que eu me esqueço da falta de descanso. Mas eu sigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. E se você segue para o alvo da soberana vocação, que é Cristo na sua vida, meu irmão, todos os problemas, todas as circunstâncias ao seu lado são passageiras. Porque quando você olha para Cristo, quando você contempla a Cristo, os seus olhos vão ser abertos e você vai completar
você vai enxergar o milagre de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão assim: contemple Cristo. Pergunte para o seu irmão assim: Cristo é o centro da sua vida? Sabe, irmãos, trazer a arca domingo após domingo para mim significa trazer Cristo como centro da palavra na igreja. Trazer Cristo como centro da nossa mensagem. Sabe, os discípulos no caminho de Emaús não conheceram o Senhor porque eles não tinham esse pensamento. Eles não tinham Cristo no centro da vida deles, por isso que eles ficavam frustrados. Sabe, eles pensavam na libertação de Israel, não na glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chegou no trono, qual foi a primeira coisa que ele disse? Como eu farei para trazer de volta a presença do Senhor para Israel? Quando Davi chega na ascensão do trono, a palavra do Senhor diz que a arca estava na casa de Abinadab por 20 anos. E Davi planeja algo para buscar a arca na casa de Abinadab. E no meio do caminho, a maioria de vocês conhece a história, eles estavam trazendo a arca em carros de boi, e o boi trupica, a arca cai, Uzá toca na arca, e quando ele toca na arca, ele morre. E Davi fica angustiado: meu Deus, e agora? Como eu vou trazer sua presença para Israel? Como eu vou trazer? Naquele momento eles estavam louvando o Senhor, eles estavam declarando o Senhor. A palavra do Senhor diz que naquele momento, quando Uzá morreu, o louvor era o centro desse retorno da arca. Mas até no louvor, o boi trupica, Uzá toca na arca e morre. E naquele momento, a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. Fica lá por um período praticamente de 3 meses. E Davi fica pensando: meu Deus, e agora? Como eu vou trazer? Morreu alguém agora, e agora como que eu faço para retornar, para trazer essa arca de volta? Sabe? E a arca, no lugar que ficou, era mais ou menos uma distância de 12 quilômetros. E Davi fala: eu vou voltar e vou buscar a arca. E a palavra do Senhor diz que Davi retorna com os sacerdotes, com os homens de Israel para buscar a arca. E a palavra do Senhor diz que a cada 6 passos, Davi parava e sacrificava. Então, eles davam 6 passos. No 7º passo, o que eles faziam? Sacrificavam. Por 12 quilômetros. Então, se você pegar 1000 dividido por 7, por 6, vai ser 166 passos, que é o 7º. Então, em cada 1 quilômetro, eles sacrificavam 166 vezes. Eu não sei se era só um animal, não sei se eram muitos sacrifícios, mas durante os 12 quilômetros que eles percorreram, eles fizeram 1992 sacrifícios em média. Você imaginou, irmão? 1, 2, 3, 6. No 7º, parou, sacrifício. O 7º era o sacrifício. Sabe? Quantos dias tem a semana? 7, né? Então fala para o seu irmão assim: você caminha na segunda, você dá um passo na terça, você dá um passo na quarta, você dá um passo na quinta, você dá um passo na sexta, você dá um passo no sábado e para no domingo para sacrificar. E no domingo você vem aonde, irmão? Aonde que você vem? Você vem igrejar. Por quê? Porque todos os domingos nós estamos juntos aqui declarando que Jesus é o sacrifício na cruz. Nós damos o passo da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e domingo, como nós estamos aqui hoje, nós estamos declarando: Jesus é o nosso sacrifício completo. E só quando você dá o 7º passo, que você pode seguir com 6 passos. Aí quando você não vem no culto no domingo, e aí? Você não está declarando sacrifício para a semana, irmão. Você não está declarando. Esse é um princípio para nós. Quando você falta no culto domingo, é isso que você está dizendo. Por quê? Porque todos os domingos a igreja primitiva se reunia para cear.
Então o que eu quero dizer para você, fala para o seu irmão assim, o sétimo passo é você cultuar o Senhor todos os domingos e declarar que o sacrifício de Cristo é completo. Essa que é a realidade do culto, irmão. Na nova aliança, essa é a realidade do culto. Porque quando você não tem essa revelação, o domingo para você, não vou igrejar hoje porque assistir o Fantástico para mim ir no culto é a mesma coisa. Assistir o jogo do São Paulo, que está difícil assistir. Está difícil ficar em casa para assistir o jogo do São Paulo. É difícil. Mas aí você fica. Assistir o Silvio Santos, o Faustão. Por quê? Porque você não tem ainda revelação. Você não tem revelação. Aí por que fica na segunda atribulado? Porque não olhou para o sacrifício no domingo. Ah, pastor, mas quando eu ficar doente... Não estou falando isso, irmão. É quando você escolhe ficar em casa, não tive vontade. Isso tem um efeito espiritual sobre a sua vida. Por isso que todos os domingos a igreja se reunia. O segundo princípio que eu quero dizer para você, conhecer Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. Diga comigo assim, conhecer Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava caminhando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, o que ele fez? Ele falou sobre Moisés. O que é falar sobre Moisés? Porque Moisés foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual que são? Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, o quê? Os 5 primeiros, são Pentateuco. Então por isso que Jesus, a palavra do Senhor diz que passou por Moisés, depois passou pelos profetas. Por quê? Porque Jesus estava tentando mostrar o desenho dele no Velho Testamento. Para eles enxergar o quê? O próprio Jesus. Jesus foi ensinando a palavra para eles no meio daquele caminho. 12 quilômetros, mais ou menos 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei quanto tempo eles caminharam. Sabe, o Senhor poderia naquele momento simplesmente dizer aos discípulos, olha para mim, eu que sou Jesus, eu ressuscitei hoje. Mas em vez disso ele passou a mostrar ele nas Escrituras. Você quer ver Jesus hoje, irmãos? Corra para as Escrituras. Por que muitas pessoas não vivem em crise? Porque vivem de experiências. Vive de experiência. Vive de uma palavra profética, vive de uma palavra liberada, e por viver de experiência, quando não tem, o que acontece? Fica doido. Deus não está falando comigo. Por quê? Porque não tem a palavra como centro da vida. Jesus, nesse princípio que Jesus está dizendo, anda comigo. Você quer fortalecer, meu irmão? Todo dia como da porção da palavra. É isso que Jesus está dizendo para nós. Onde você vai ver Jesus hoje? Na palavra. Na palavra. Na palavra você vê Jesus. Jesus está dizendo esse princípio para nós. Sabe? Então, é algo claro para nós. Então Paulo diz que hoje nós não mais conhecemos Jesus segundo a carne, mas não pelos sentidos naturais, mas pelo Espírito. E Cristo é a palavra. Diga comigo assim, Cristo é a palavra. Então como que você tem que conhecer Cristo hoje, irmão? Através da palavra. Vou dar um exemplo para você. Princípio pós-reforma. Esse ano está fazendo 500 anos da reforma protestante na Alemanha, que foi feita por Lutero, lá na Catedral de Wittenberg. E 3 princípios básicos que Lutero refutou. Na verdade, naquele tempo a igreja estava vivendo, primeiro pela experiência, depois pelo conhecimento, não pelo conhecimento da palavra, mas pelo conhecimento filosófico, e depois pela palavra. Então eles tinham experiência, aquela experiência para eles definiam a vida deles, virava doutrina. E quando Lutero, movido pelo Espírito, fez a reforma, o que ele estava dizendo? Primeiro tem que ser a palavra. Aí depois a experiência. E depois o intelecto. Aí qual que é o problema hoje? Quando o crente faz primeiro da experiência a forma principal de vida dele. A experiência é boa, amém, irmãos? É bom você ser cheio do Espírito? Mas é melhor você ser cheio ou você conhecer Cristo na palavra? Você conhecer Cristo na palavra. Porque muitas vezes você não vai ser nutrido, você não vai crescer. Você vai ter muita experiência, você vai receber muito revelamento, você vai receber muita palavra profética.
mas vai continuar tomando mamadeira a vida inteira. Por quê? Porque não come da palavra. Por não comer da palavra, não é nutrido diariamente. Aí não cresce. Por isso que Paulo diz assim que há muito entre vós que ainda são meninos. Por que é menino? Porque não sabe ler. Aí se você não sabe ler, você é analfabeto, espiritualmente falando. E se você é analfabeto espiritualmente falando, como que você vai ser alimentado? Se você não tem uma prática diária de comer a palavra diariamente na sua casa e não vem domingo no culto, como você vai ser nutrido? É difícil. Então, nós temos que conhecer Cristo hoje através da palavra. Através da palavra. 2 Coríntios 5,16 diz assim: assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos Jesus segundo a carne, e se antes conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então nós precisamos entender, meu irmão, que todo o Velho Testamento fala de Cristo, por meio de símbolos, por meio de analogias. Então, Cristo é a chave para nós entendermos o Velho Testamento. Então, Cristo era o retrato na Velha Aliança. Cristo era o retrato no Velho Testamento. Mas a Velha Aliança, Cristo era apenas um retrato, mas hoje Cristo está em nós através do seu Espírito. Então, para que nós vamos querer viver a Velha Aliança, sendo que hoje a nova aliança é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Cristo em nós está liberando o Espírito dele para que nós venhamos viver a vontade dele para sempre. Amém, irmãos? Terceiro princípio e último princípio que eu quero falar para você nessa noite. Quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Diga para o seu irmão assim: quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Enquanto os dois discípulos iam caminhando para Emaús, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Então, o Senhor havia perguntado o que eles estavam falando. Jesus foi caminhando com eles. E é interessante que, se nós lermos lá em Lucas 24, 30 e 31, quando eles chegam próximo à casa deles, lá na aldeia, eles convidam Jesus para entrar na casa deles. Fala para o irmão assim: Jesus tem que ser convidado. Pergunta para o senhor: você convidou Jesus para entrar na sua casa? Sabe, quando Jesus estava andando no meio do caminho, eles não conheceram Jesus. Mas quando Jesus entrou dentro da casa deles, e a palavra do Senhor diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos daqueles discípulos foram abertos. Os olhos deles foram abertos. Quando eles chegaram na aldeia, constrangiram o Senhor para entrar na casa deles. E quando o Senhor partiu o pão, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Sabe, irmãos, quando nós participamos do cálice e do pão, os nossos olhos são abertos para contemplar o sacrifício de Jesus na cruz. Quando eles participaram do pão com Jesus, eles viram porque Jesus veio. Quando os olhos deles foram abertos, eles falavam: olha, agora nós estamos vendo o Senhor. Fala para o seu irmão assim: quando você come do pão, os seus olhos são abertos. Olha Lucas 24, 30 e 31, que a palavra do Senhor diz: e aconteceu quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então lhe abriu os olhos, reconheceram. E a partir do momento que eles reconheceram Jesus, o que Jesus fez? Sumiu. Jesus desapareceu da presença deles. Sabe, irmãos, é interessante que essa mesma expressão é usada quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali diz em Gênesis no capítulo 3, no verso 7, que quando eles comeram da árvore do bem, do fruto da árvore do bem e do mal, os olhos deles abriram para o pecado. Mas a palavra do Senhor diz que quando esses dois discípulos comeram do pão que foi partido, eles contemplaram o Senhor. Diga comigo assim: no Velho Testamento, eles comeram da comida errada, tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, no Novo Testamento eles comeram a comida certa, e os olhos deles foram abertos para contemplar o autor da vida. Então, quando você come da comida certa, os seus olhos são abertos para contemplar o Senhor. Sabe, irmãos, há um grande poder na ceia do Senhor.
um grande poder quando nós partimos o pão, quando nós tomamos do cálice. Porque quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais são abertos para recebermos a revelação do Senhor. Então, nessa noite eu convido você a se colocar de pé, para participar da mesa do Senhor. E em fé, crer que os seus olhos vão ser abertos. Se você comer do pão e beber do sangue, você terá luz e você será transformado de glória em glória. Amém, irmãos? Sabe, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais são abertos para recebermos a revelação do Senhor. Versículo 32 diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele por caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? No final, quando aqueles discípulos perceberam que era Jesus, eles perceberam algo que estava acontecendo com eles. Todo momento que Jesus liberava uma palavra, o coração deles aquecia. Sabe, irmãos, quando nós desfrutamos do Senhor em nosso espírito, espontaneamente o nosso coração entra em uma santa combustão e o nosso coração é aquecido. Sabe, é muito triste quando alguns irmãos, alguns cristãos vivem sem essa chama ardente no seu interior. Paulo diz em Romanos no capítulo 12, 11, que nós temos que ser fervorosos de espírito. Diga para o seu irmão: seja fervoroso de espírito. Sabe, irmão, ser fervoroso de espírito é ter um espírito fervendo em ebulição. Sabe, quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardia. Então aqueles discípulos estavam familiarizados com essa sensação. Por isso eles perceberam que Jesus estava com eles. Se o seu coração está ardendo nessa noite, você tem que crer que o Senhor está contigo nessa noite. Se o seu coração está queimando nessa noite, é porque o Senhor está no nosso meio. É porque o Espírito dele habita em nós. E a palavra dele está sendo liberada. E Cristo é a própria palavra. Amém, irmãos? Declara comigo assim: Cristo é a própria palavra. Pega na mão do seu irmão nesse momento. Feche teus olhos. Oh, xarabarabacandalarabarabachai. Diga comigo assim: Senhor Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Que eu não venha fazer da bênção o meu lugar de chegada, mas que eu venha fazer da bênção a minha posição espiritual. Porque todas as bênçãos já foram liberadas para mim em Cristo. Por isso eu declaro: os meus olhos estão abertos. E quando eu comer do pão e beber do cálice, eu declaro que os meus olhos contemplarão o Senhor mais e mais. Eu verei o Senhor diante das circunstâncias, diante dos problemas. E eu creio que o Senhor está comigo. Irmão, um ponto principal dessa palavra: por mais que aqueles discípulos não viram o Senhor estava com ele. Por mais que em muitas situações da sua vida você não veja o Senhor está caminhando contigo nesse caminho. O Senhor está indo para a sua casa junto com você, para partir o pão junto com você. E quando Ele partir o pão, seus olhos vão estar abertos. Ah, pastor, eu não estou vendo o Senhor diante dessa circunstância, diante desse problema. Mas não importa se você não está vendo Ele. O que importa é que Ele está com você. E se Ele está com você, Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar no meio da ladeira. Ele vai partir o pão. Os seus olhos vão estar abertos. E você vai contemplar o sacrifício dele na cruz. E você vai declarar: está consumado. Jesus estava comigo. Eu não vi, mas agora quando ele partiu o pão eu vejo. E quando você vê o Senhor, todos os seus problemas não vão ser nada diante de você. Porque o seu maior objetivo vai ser buscar a presença dele. Ora barabarabachai. Os irmãos podem entregar a ceia. Perdão.
Oh, Santo Espírito de Deus.